Oi, gente, vim ministrar uma passagem, mas antes eu peço que vocês curtam, comentem e se inscrevam no canal. Coloquem um comentário aqui. Eu quero ministrar uma passagem que está em João 15, versículo 4, que Jesus fala assim: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podes dar, se não permanecerdes em mim. É muito forte esse versículo, gente, porque Jesus fala assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É muito real, porque quando a gente vai analisar a palavra permanecer, a palavra permanecer é algo constante, né? É algo constância. E quando a gente vai analisar que a vida com Deus é sobre constância. A vida com Deus, gente, é diária, sabe? É sobre você estar todos os dias buscando a presença do Senhor. Eu falo muito com Deus isso, né? E de uma pregação que eu vi com uma pastora muito ungida do Senhor, que ela falou assim: gente, a sua carne nunca vai ter desejo das coisas do céu. Porque a sua carne, ela não vai para a eternidade. A sua carne vai ficar aqui, na terra. Por isso que a Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne sempre vai desejar aquilo que é passageiro, aquilo que é do mundo. Coisas desse mundo. Mas o espírito não. Então por isso que eles guerreiam todos os dias, 24 horas. É uma briga. Então vence aquilo que você mais alimenta. Se você alimenta a sua carne, mais vai vencer sua carne. Se você alimenta mais seu espírito, vai vencer seu espírito. Então a importância do jejum, tá? Mas só isso. Mas enfim. Então, é sobre você submeter a sua carne a Deus. Ah, porque eu não tô sentindo vontade de orar. Vá mesmo sem sentir. Ah, porque eu não tô sentindo arrepio. Eu falo, vá mesmo sem sentir arrepio. E é sobre isso, a constância com Deus é sobre isso, tá? Nem sempre a gente vai estar lá com a fé de Abraão todos os dias pra gente orar, pra gente ler a Bíblia, pra gente falar com Deus. Mas a gente tem que submeter, botar a nossa carne aos pés de Cristo. Eu queria muito citar um testemunho meu, que aconteceu uma certa feita comigo, que eu tava passando, gente, por uma opressão maligna muito na minha vida. E faz pouco tempo, faz um ano. Eu tava passando por uma opressão. Eu lembro que eu não tava conseguindo dormir. Quando eu dormia, eu tinha pesadelo. Eu sonhava que um demônio vinha pra cima de mim, com libertação, com vontade de gritar no sonho. E eu acordava parecendo com um grito dentro de mim, querendo gritar. Mas eu não conseguia gritar. Eu tava passando por uma opressão ali. E eu tava... Onde eu ia, eu chorava. Eu via um vazio, vinha algo assim dentro de mim. Enfim, gente, tava passando por uma situação assim surreal. E eu lembro que eu acordava de madrugada e eu pedia a Deus assim, eu falava: Senhor, tira isso de mim, Senhor, me liberta, Senhor, que é isso que tá acontecendo, Senhor? Eu gritava, gente, pra Deus, eu falava assim: Senhor, por favor, chorava. Eu lembro que era sempre. Eu tava assistindo coisa, eu vinha pro quarto orar e não saía, não acabava isso não, gente. Eu continuava com tristeza. E eu orava, e eu ficava assim: Senhor, o que tá acontecendo, Senhor? O que tá acontecendo? E aí, gente, eu lembro que teve um momento da minha vida, eu acho que eu passei umas 2 semanas assim, meus pais fizeram uma oração por mim. E aí, gente, eu lembro que eu fiz uma oração pra Deus. E foi uma oração que veio de dentro, Espírito Santo. Veio de dentro. E foi essa oração que eu fiz assim: Senhor. Eu só falei isso na oração. Porque eu chorava e falei assim: Senhor, eu permaneço, Senhor. Eu escolho permanecer. Eu escolho permanecer no Senhor. Independente se eu continue com essa tristeza ou não, eu vou permanecer no Senhor. Gente, e foi algo assim diferente. Foi diferente. Até o momento que eu saí do quarto, depois que eu fiz essa oração, foi algo diferente. E depois dessa oração, gente, eu fui curada. Lembro que depois dessa oração foi diferente. Eu comecei a... Não sei, eu precisava falar aquilo. Eu creio que... Gente, eu tava passando por uma opressão, só que tudo na nossa vida tem a permissão de Deus, né? Porque o inimigo não pode agir na vida de alguém sem a permissão do Criador. A gente vê em Jó. O mal agiu na vida de Jó com a permissão de Deus. Ah, mas por que Deus permitiria? Gente, a gente tem que entender que até Deus usa até o mal para os próprios planos dele. É difícil entender, é meio que difícil explicar isso, mas até o mal, gente, Deus, ele usa por um propósito dele. Então, quando eu fiz essa oração, eu permaneço, Senhor, eu escolho permanecer no Senhor, independente do que. Se eu continuar assim, eu vou permanecer. Se eu não continuar, eu vou permanecer. E é sobre isso. E foi diferente, porque veio do coração. E foi real, foi real. E até hoje eu tô aqui para a honra e glória do Senhor, até eu morrer e me encontrar com meu amado. Então, gente, é muito real. Então, assim, eu vejo essa passagem
com outros olhos. Permanecer em Deus. Permanecer em Deus nos tempos difíceis. Permanecer em Deus quando você não sente a presença de Deus. Permanecer em Deus quando você está passando por uma oração, que você está passando por algo que Deus está em silêncio. Por uma cura que você precisa que você não tem. É sobre você permanecer. É sobre você buscar. Mesmo quando não está do jeito que você quer. Ou quando Deus não responde algo para você. Você permanecer nele. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. E é sobre isso a vida com Deus. A vida com Deus é sobre isso. E é isso. Eu queria muito contar esse testemunho meu que eu senti no coração agora. E espero que vocês sejam tocados e ministrados. Eu creio também que Deus, Ele tem um propósito para tudo. Se você tá aqui nesse vídeo não é à toa, tá? Não é à toa. Tudo tem um propósito. Então que vocês sejam ministrados. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.